A ideia do tema de hoje é uma mentira muito grande que profissionais brilhantes acreditam algumas vezes. Eu vejo esse tipo de argumento sendo repetido inúmeras vezes por pessoas que não tinham nenhuma necessidade de acreditar nisso. Algumas vezes até falando que isso é uma bobagem ou coisa parecida. Eu não quero desmerecer nem diminuir o que você possa estar pensando ou sentindo, chamando isso de bobagem, de forma alguma. Só que é uma mentira. E, curiosamente, é uma mentira que nasce de uma verdade. Quando a pessoa fala assim, Eduardo, mas se eu me posicionar, eu vou ser julgado por isso. A gente está partindo de uma verdade. Qualquer pessoa que se posicione, que se destaque da manada, que se afaste do grupo e que passe a chamar a atenção de uma forma individualizada, ela está exposta a julgamentos. Sim, porém, existe uma armadilha nisso. Eu tenho uma pergunta para fazer. E daí, se você for julgado? Qual é o grande problema? A gente vem crescendo e vem se desenvolvendo e somos parte de comunidades. Nós crescemos vivendo em grupos, nós crescemos sendo posicionados numa situação social e é normal a gente esperar algum grau de confirmação desses grupos que a gente participa. Porém, foi nos colocada a impressão que, de alguma forma, essa validação era necessária para justificar os meus atos ou as minhas decisões. E aí reside a mentira. Se você se posicionar, você corre risco de julgamento? Sim. Qual a chance, Eduardo, de julgamento? 50%. 50% é que você pode ser julgado, 50% é que você pode não ser julgado. A situação se torna interessante quando você para pensar por que isso é, de alguma forma, um motivo de atenção ou de interesse seu. Por que importa se vão te julgar ou não vão te julgar? Você pode falar, quando eu sou julgado por pessoas, isso pode prejudicar a minha situação nos grupos que eu participo. Eu concordo, eu entendo e eu aceito esse argumento. Porém, entretanto, contudo, todavia, nesse momento, quando o julgamento de uma pessoa ele se torna mais importante e valioso do que a entrega que você faz ou os resultados que você realiza, aí reside um problema. Então vamos lá. Primeira coisa, como eu falei, que vai julgar, vai julgar. A diferença é por que vão te julgar e o que isso tem a ver com a sua carreira. Quem vai criticar de qualquer jeito. Eu falo isso muito quando a gente no trabalho de destravar a comunicação para fazer vídeos. E a pessoa fala assim, mas se eu fizer vídeo, a pessoa vai me criticar. Deixa eu te contar um troço. Se você não fizer, vai te criticar também. E por que vai vir de qualquer jeito? Porque essa crítica não se estrutura numa intenção de contribuição. A pessoa que faz a crítica, normalmente, ele não faz a crítica com o interesse de contribuir, de ajudar, de fazer parte. É a crítica pela crítica. É a crítica depreciativa. E aí, por pior que seja falar isso, eu não quero também aqui me colocar no papel de ficar falando mal de outras pessoas, porque aí eu estou criticando, né, essas pessoas, meio que contraditório. Mas o ponto é, esta criatura que criticou, ela vai criticar de qualquer jeito. Se você tomar uma atitude, ela tem alvo para isso. Se você não tomar uma atitude, ela também tem alvo para isso. Putz, será que isso vai acontecer? Vai. E mais ainda, se é da natureza da pessoa, isso diz muito a respeito dessa pessoa. E não deveria ser alguém com quem você precisaria se preocupar. Na verdade, são críticas e julgamentos baseados em características emocionais e comportamentais desta pessoa que está criticando, não de você. Então, essa busca por validação externa e querer que as pessoas não nos critiquem quando a gente toma uma atitude, quando a gente se posiciona, coloca a gente na posição de não ter responsabilidade ou poder sobre a situação e sobre os seus resultados. Porque se a grande preocupação é o julgamento do outro, esse julgamento do outro é determinante do resultado que eu estou alcançando. Está errado. Quando eu assumo e puxo a responsabilidade e o protagonismo, eu invalido essa opinião externa. A expectativa de que a validação externa seja suficiente para a situação, ela é uma mentira. O julgamento de outras pessoas não é o que vai efetivamente construir o seu posicionamento. Por mais que existam pessoas fofoqueiras, intrigantes e tudo mais, eu ainda acredito que a maior parte da humanidade é composta de pessoas boas e que não tiram prazer nenhum em ficar simplesmente falando mal dos outros. Se você está tendo uma entrega muito boa, se você está fazendo as coisas de maneira positiva, isso meio que desabilita um pouco esse julgamento externo. E aí,
você falar assim, se eu me posicionar, eu vou ser julgado? Tá, possivelmente vai ser. Só que isso não interessa. Isso não importa. O que é essa coisa dessa preocupação com o julgamento do outro e que te impede de posicionar muitas vezes? É um medo de assumir uma opinião, de falar, é isso que eu penso, essa é a minha verdade. E isso é um grau de clareza e firmeza que, dependendo da maneira como a pessoa interpreta, pode soar como agressividade. Sustentar uma ideia com firmeza é um direito que você tem. É uma grande conquista que a gente alcançou em se tornar adulto, cidadão e ser humano, né, socialmente funcional. Mas o que nos faz ter medo disso? O medo de ser alvo, o medo de virar assunto, o medo de desagradar. E isso é uma situação que eu devo te contar com algum grau de tranquilidade. E isso acontece, esse medo, porque o teu cérebro está tentando te proteger. O cérebro tem duas funções primitivas básicas: sobrevivência e reprodução. Isso desde o tempo das cavernas. Ele vai tentar manter a gente vivo por mais tempo e vai tentar fazer as condições adequadas para a gente esparramar a nossa genética ao longo da humanidade. Para isso, ele vai buscar sempre os caminhos de menor fricção e de menor gasto de energia. O cérebro procura sempre gastar menos energia. E para isso ele vai procurar caminhos conhecidos e que não apresentem risco. Qualquer caminho novo, qualquer situação diferente, não vivenciada ainda, é interpretada pelo cérebro reptiliano como uma situação de risco. Ótimo. E olha que curioso. Se você já passou por alguma situação de julgamento depreciativo, você já tem uma referência e o seu cérebro usa isso para te manter com medo de se posicionar. Por quê? No registro, assim, quando você se posicionou uma vez, teve julgamento, foi ruim, pessoas falaram mal de você. Aí o cérebro fala, eu conheço isso, eu já vi isso acontecer, eu sei como é que funciona, então beleza, eu sei o que tem que fazer, vamos ficar quieto. Mas, curiosamente, se você nunca passou pela situação de um julgamento ou de uma avaliação como essa, você também vai passar pela situação do cérebro falar assim, olha, eu nunca passei por isso, então é melhor a gente não caçar confusão e entrar nisso. Na hora que, dessa forma, a gente tem entendimento de que o cérebro está se comportando de uma maneira a gerar proteção, isso nos dá um pouco mais de controle sobre a situação. É diferente quando eu não tenho o controle da situação, eu não tenho a responsabilidade da situação, que é justamente aquela posição de quem dá extremo peso e importância para a opinião de outras pessoas. De qualquer jeito, acreditar que se posicionar vai atrair julgamento é uma forma do teu cérebro, de uma maneira atabalhoada e primitiva, te proteger. Você tem que querer ir além dessa proteção. É mais ou menos entender o seguinte: se o teu cérebro nesse momento está tentando te proteger de uma experiência que pode ser arriscada ou desconfortável, você conscientemente precisa assumir a responsabilidade de enfrentar o desconforto e o risco e superar essa proteção oferecida. Sabe quando isso acontece em outras situações? Quando você está crescendo e se tornando uma pessoa adulta. Toda a proteção oferecida por seu pai e sua mãe, desde os seus primeiros anos até a sua adolescência e sua juventude, em algum momento você tem que falar, não, ótimo, essa proteção eu não quero mais, eu não vou mais me valer dela, por quê? Porque eu estou assumindo a responsabilidade da minha própria vida. Porque eu estou assumindo a condição de eu definir os meus caminhos. Enquanto você era protegido por papai e mamãe, não era você que escolhia os seus caminhos. Então, olha, o cérebro agora ele quer assumir o mesmo papel. Do mesmo jeito que seu pai e sua mãe não fizeram isso por mal, seu cérebro também não faz isso por mal. É buscando a sua proteção. Ótimo. Mas em algum momento você olhou para o seu pai e sua mãe e falou, não, eu vou fazer faculdade fora, eu vou arrumar um emprego, eu vou morar sozinho, eu vou me casar ou coisa parecida, em que eles não tinham mais o direito, na sua opinião, claro, a opinião deles era diferente, mas eles não tinham mais o direito de opinar e decidir por você. Talvez opinar tudo bem, mas não decidir por você. Agora você vai assumir conscientemente um novo tipo de comportamento e vai ter que olhar para os seus comportamentos reptilianos, límbicos, primitivos, que o seu cérebro ainda comete, e falar, muito obrigado, eu sei que é para minha proteção, mas eu não quero mais essa proteção. É como alguém que se torna um grande profissional técnico, e aí ele entende, para eu me tornar um profissional agora de nível gerencial, uma liderança
querer alcançar uma diretoria, as minhas habilidades técnicas não são mais suficientes. Elas me trouxeram até esse ponto do jogo. Da agora em diante é outro jogo. Eu tenho que desenvolver habilidades de liderança, eu tenho que desenvolver habilidades relacionais, eu tenho que desenvolver habilidades estratégicas e de planejamento. Então, da mesma forma, a hora que você entende que não vai mais se preocupar com o julgamento dos outros, e vai assumir o protagonismo e vai se posicionar, você está falando para o seu cérebro: muito obrigado, até aqui foi ótima essa proteção. De agora em diante, eu não quero mais. Ela não serve mais. Falei? Falei. Então bora. Tá tudo acontecendo agora.